Você estaria disposto a pegar em armas para defender a sua pátria e principalmente a sua liberdade? Durante 13 dias, o medo, a tensão, a dúvida e a incerteza reinaram sobre a população brasileira em 1961. Uma renúncia inesperada, generais conspirando nos bastidores, 2 gaúchos decididos a resistir, uma rede de rádio desafiando o silêncio e o povo inteiro pronto para lutar, protagonizaram um dos últimos e mais marcantes episódios da República Populista no Brasil. A campanha da legalidade 61 é um episódio desconhecido, mas extremamente importante para a história brasileira e para a compreensão do contexto que resultaria no golpe militar de 64. E hoje você vai entender tudo por trás dessa história aqui no canal. É a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país. Jânio da Silva Quadros foi vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual e governador de São Paulo antes de se candidatar à presidência da República em 1960. Em sua campanha, com um discurso moralista similar ao de vários outros políticos, falava em moralizar os costumes, varrer a corrupção, criticava a base de governo do JK, prometia cadeia para os ladrões e chicote para os maus funcionários públicos. Ele derrotou na eleição o Marechal Henrique Teixeira Lott e assumiu a presidência no dia 31 de janeiro de 1961. Entre os membros de seu ministério destacavam-se Odílio Denis, ministro da Guerra, Silvio Reck, ministro da Marinha, e Grum Moss, ministro da Aeronáutica. Guarde esses 3 nomes porque eles serão muito importantes daqui pra frente. Uma das decisões mais controversas do seu governo foi a condecoração de Ernesto Che Guevara em plena Guerra Fria com a Ordem Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria concedida pelo Estado brasileiro. Jânio foi duramente criticado por diversos setores da imprensa nacional, incluindo o jornal O Globo, que afirmou que o presidente condecorou um aventureiro internacional que se apoderou pela violência do governo. Além disso, é importantíssimo acrescentar que ele não tinha apoio do Congresso. O bloco da oposição chegava a 200 parlamentares, enquanto da situação, formada principalmente pelo DN, não chegava nem a 100. Para melhor contextualização, é importante a gente se atentar à posição dos principais partidos da época. A União Democrática Nacional, o DN, foi um partido conservador que apoiava o governo de Jânio e tinha Carlos Lacerda como seu principal nome. O Partido Social Democrático, PSD, era um partido centrista que já havia elegido 2 presidentes no passado e agora fazia oposição ao governo de Jânio. Já o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi um partido fundado por Getúlio Vargas com ideais nacionalistas e populistas. Apesar de ter João Goulart como vice-presidente de Jânio, o partido fazia parte da bancada de oposição ao presidente. Não desespere, meu bem, Jânio Quadros vem aí, Carlos Lacerda vem também. Ex-vereador e ex-deputado, Carlos Frederico Werneck de Lacerda foi o principal opositor de Getúlio Vargas. Quando Vargas foi eleito em 1950, Lacerda chegou a defender um golpe para impedir sua posse. Em 1954, ele é vítima de um atentado na Rua Toneleiros, cujo objetivo era matá-lo. Ele sobrevive e aponta Getúlio como responsável pela tentativa de assassinato, gerando uma crise política que só se encerraria depois do suicídio do presidente. Além disso, ele participou de uma tentativa de golpe em 1955 para tentar impedir a posse do Juscelino Kubitschek. O golpe foi derrotado e ele teve que se exilar em Cuba temporariamente. Foi apelidado de Corvo após aparecer no enterro de um jornalista espancado por policiais. Esse apelido foi usado por seus inimigos políticos até o fim de sua vida. É importante mencionar que o Lacerda era jornalista antes de seguir carreira política. Em 1949, ele cria o jornal Tribuna da Imprensa, que o objetivo era basicamente criticar o governo Vargas. Em 1960, ele se torna um dos principais aliados de Jânio Quadros e se elege governador da Guanabara. Logo após a posse, ele começou a cobrar do presidente o apoio prometido ao Estado durante a campanha, e logo percebeu que não teria participação no governo com o qual sonhava. Os dois se queixavam fortemente da dificuldade de governar com a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. O Jânio chegou a comentar: "Procuro fazer todo o possível para funcionar o regime democrático, mas não há jeito." As relações entre Lacerda e Jânio eram boas, apesar do governador sempre reclamar da verba destinada ao Guanabara. No entanto, sua principal satisfação era com a forma como Jânio conduzia a política externa. O governador ficou extremamente irritado ao descobrir o reatamento das relações com a União Soviética, que haviam sido interrompidas durante o governo Gaspar Dutra. A condecoração do Che Guevara também deixou o governador indignado. Em um encontro no dia 18 de agosto de 1961, Lacerda comentou com o presidente que pretendia renunciar ao cargo devido às desilusões com os rumos do governo federal, a dificuldade de governar com o legislativo, descumprimento das promessas com o Guanabara e principalmente a situação financeira do Tribuna da Imprensa, que estava gravemente endividada. Logo depois, o presidente precisou sair e o governador teve que conversar com o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta. Tal conversa não teve testemunha e os dois relatos são bem diferentes. De acordo com Lacerda, o ministro o convidou para um movimento para fortalecer o poder executivo com o apoio do exército, instaurando um regime de exceção, que é quando as normas constitucionais são suspensas.
ou seja, dá um golpe. O mesmo Lacerda que defendeu um golpe em 1950, 1954 e 1955 diz que isso seria loucura. De acordo com Horta, os dois seriam apenas discutido a criação de uma frente parlamentar, não um golpe. No dia 24 de agosto, aniversário do suicídio do Vargas, Lacerda foi à TV Rio e expôs todo o plano golpista e as dificuldades abafadas pelo presidente. O que realmente existe no Brasil no momento cifra-se, resume-se, consiste afinal numa pequena, astuta, mas medíocre trama palaciana para resolver, por meios ilegítimos, dificuldades que todos reconhecemos e que devemos resolver por meios legítimos. O grito do Corvo foi um bombardeio contra o governo. Com toda essa crise, Jânio, que já estava em completo desafeto com a presidência, renunciou ao cargo na manhã de 25 de agosto de 1961, alegando que forças terríveis se levantaram contra ele. Com Jango no pensamento, Jango no coração, com Jango vou para as urnas, voto certo na mão. Mas com a renúncia do presidente, quem deveria assumir? A resposta é fácil, o vice-presidente. Mas quem era e onde estava o vice-presidente? João Belchior Marques Goulart, também conhecido como Jango, foi eleito vice-presidente em uma chapa diferente da de Jânio e era filiado ao PTB. Aliado mais à esquerda, muitos o acusavam de ser comunista, o que não era verdade. Lembre-se que nós estamos no momento mais tenso da Guerra Fria, então bastava você olhar para a esquerda que você era considerado comunista. Quando ele era ministro do Trabalho no governo Getúlio, ele chegou a aumentar o salário mínimo em 100%, o que gerou muita insatisfação por parte do empresariado brasileiro. Além disso, ele pertencia à corrente nacionalista, defendendo a reforma de base que contrariava os interesses dos poderosos do exterior. Ainda mais, a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer logo em cima do continente. Essas transformações geopolíticas obviamente abalaram muito o jogo político no Brasil, sendo cruciais para essa agitação toda que a gente vai ver. O suposto comunismo de João Goulart assustava forças políticas mais à direita. Enquanto a crise política acontecia, o Jango estava numa viagem diplomática à China, o que só reforçou a narrativa de que ele era comunista. Em 1991, já no final de sua vida, o Jânio chegou a relatar a seu neto os reais motivos por trás de sua renúncia. Tudo foi muito bem planejado e organizado. Mandei o João Goulart em missão oficial à China, no lugar mais longe possível. Assim, ele não estaria no Brasil para assumir ou fazer articulações políticas. Escrevi a carta de renúncia a 19 de agosto e entreguei para o ministro da Justiça, Oscar Petros Horta, no dia 22. Eu acreditava que não haveria ninguém para assumir a presidência. Pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo nunca aceitariam minha renúncia e exigiriam que eu ficasse no poder. O Jango era inteiramente inaceitável para a elite. Achei que era impossível ele assumir, que todos iriam implorar que eu ficasse. E isso quase aconteceu mesmo. Os três ministros militares, Denis, Heck e Moss, informaram o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que o Jânio tinha renunciado e que a sucessão devia acontecer nas próximas horas. A partir do dia 26, um sábado, Ranieri Mazzilli era presidente da República, mas só formalmente, porque quem detinha os poderes de verdade era o trio militar. Até para nomear um novo ministro da Justiça após a autodemissão de Horta, o presidente precisou de autorização dos militares. No gabinete presidencial, o novo presidente pediu ajuda ao Ernesto Geisel. Sim, aquele Ernesto Geisel. Então era chefe do gabinete militar, para escrever um telegrama comunicando os acontecimentos recentes ao vice-presidente Goulart. Após ler o texto, o Geisel disse: "Presidente, o senhor acha necessário mandar esse telegrama?" Depois do envio do telegrama, o ministro Denis disse ao presidente Mazzilli: "Presidente, o senhor tem toda a nossa confiança e o nosso apoio. Infelizmente, nós não podemos dar esse apoio, nem temos confiança no senhor João Goulart. É da mais absoluta inconveniência a volta dele ao país." Doutel de Andrade, vice-governador de Santa Catarina e PTBista, perguntou ao ministro da Guerra, Odílio Denis, o que aconteceria se Goulart voltasse ao Brasil para assumir o cargo que era seu por direito. A resposta do ministro foi direta e objetiva: será preso. A posse dele estava vetada. E os ministros militares ainda tentariam articular seu impeachment no Congresso, mas os partidos políticos não aceitaram. Havia se iniciado uma tentativa de golpe militar no Brasil. À tarde, ainda no dia 26, o Marechal Teixeira Lott lançou um manifesto conclamando o povo para a defesa da sucessão legal, ou seja, a defesa da legalidade. Conclamo todas as forças vivas do país, as forças da produção e do pensamento, os estudantes e os intelectuais, os operários e o povo em geral para tomar posição decisiva e enérgica no respeito à Constituição, em preservação integral do regime democrático brasileiro, certo ainda de que os meus camaradas das Forças Armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas que marcam essa história do destino da pátria. Às 7h15 da manhã do dia seguinte, ao som de aplausos e do hino nacional que estava sendo cantado por cidadãos que assistiam à cena, o Marechal é preso. Outros oficiais legalistas das Forças Armadas também foram presos e o manifesto foi censurado. A censura havia sido estabelecida pelos militares,
E o governador Lacerda, que antes era jornalista, não só não fez nada para impedi-la, como também foi o primeiro a calar a imprensa na Guanabara. Lacerda insistia que a situação era da mais absoluta calma, que a população estava unida e obediente às Forças Armadas. Mas uma manifestação pró-legalidade no dia 28 que aconteceu na Cinelândia foi dispersada com tiros de metralhadora pro alto e gás lacrimogêneo. Não me parece exatamente uma situação de obediência às Forças Armadas. A população estava contra o golpe. Lacerda estava censurando a mídia de maneira severa. Ainda no domingo, dia 27, diversos jornais, incluindo o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, tiveram parte de sua circulação apreendida devido ao manifesto. O único jornal que não foi afetado pela censura foi o, adivinha, Tribuna da Imprensa. Ele também permitiu que a cidade fosse tomada pelos militares e fez com que a Guanabara sofresse a mais dura e violenta repressão, sendo a única liderança política que chegou a sustentar e até mesmo incitar uma intervenção militar no Brasil. Leonel de Moura Brizola era cunhado de João Goulart e governador do Rio Grande do Sul. Ao saber que Jânio não era mais o presidente, pensou que um golpe havia o deposto. Mas logo recebeu a confirmação do Machado Lopes, comandante do Comando Militar responsável pelo sul do Brasil, o Terceiro Exército, de que o presidente havia renunciado. Após saber da mobilização que acontecia em Brasília para impedir a posse do presidente, ele propôs diante de toda a imprensa uma união gaúcha contra o golpe. Na defesa do regime, na defesa da ordem legal e das liberdades públicas, acredito que nós, gaúchos, pelo nosso passado, pelas nossas tradições, saberemos nos inspirar, esquecendo nossas diferenças. O Rio Grande do Sul comparece perante a federação como uma unidade. O governo do estado não pactuará com qualquer golpe nas instituições e que venha acarretar o cerceamento das liberdades públicas. À noite, o agravamento da crise gera a suspensão das aulas e o fechamento dos bancos até segunda ordem. A Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido, meu cunhado, meu amigo. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos então a defender a sua posse. A essa altura, o Terceiro Exército já ocupava diversos pontos estratégicos de Porto Alegre para manter a ordem. Nas primeiras horas da manhã do dia 26, Brizola é informado de que João Goulart seria preso se pisasse em território brasileiro. O governador decidiu ligar para Machado Lopes para avisá-lo de que resistiria a qualquer tentativa de golpe e perguntou qual era a posição do general. Seco, o comandante afirma: "Governador, eu não posso me definir assim. Sou soldado e fico com o exército." O Brizola contatou diversas forças militares do país, mas nenhuma podia ajudá-lo. Ele ainda lançou um texto para ser anexado junto ao Manifesto de Lodge para ser publicado na mídia defendendo a legalidade. Na madrugada do dia 27, declarou à imprensa que o Rio Grande do Sul não aceitaria nenhum golpe. Vários políticos, empresários, sindicalistas e estudantes começavam a chegar ao Palácio Piratini, residência oficial do governador, e se instalavam no porão. Os civis receberam revólveres Taurus 38 e alguns, incluindo o governador, receberam metralhadoras. A Praça da Matriz, onde ficava o Palácio Piratini, parecia um acampamento militar, com um monte de sacos de areia enrolado de arame farpado. Porto Alegre estava isolada e sem qualquer contato telefônico com o resto do país. Brizola ligou para guarnições militares no interior do estado e recebeu a confirmação de que o interior estava com a legalidade. Além disso, reforçou a segurança do palácio com mais soldados e armamentos. Ainda naquele domingo, dia 27, o brigadeiro Aureliano Passos, comandante da 5ª Zona Aérea, recebeu a ordem de fazer rasante sobre o palácio para intimidar o governador, mas não acatou a decisão. Além disso, na manhã do dia 28 foi detectada uma ordem do ministro Denis para que a FAB e o Terceiro Exército bombardeassem o Palácio Piratini. Essa ordem também não foi acatada. A tensão era muito grande. Multidões se formavam em frente ao palácio desesperadas por informações, com alguns até tentando invadi-lo. Mas o apoio parcial dos militares e a mobilização popular gaúcha não eram suficientes para defender a legalidade. Faltava mobilização nacional. Como várias rádios estavam sendo fechadas devido à veiculação daquele manifesto, o Brizola requisitou e ocupou a Rádio Guaíba, a única que não havia sido tomada pelo governo, e a transformou na rede da legalidade. Deu muito certo. Ela desempenharia papel crucial na campanha, porque graças a ela, o Brizola defenderia a tese legalista para o país inteiro. Esta onda que fazem de que nós somos subversivos, que somos anarquistas, que somos extremistas, que somos comunistas e isso e aquilo. A eles nós queremos dizer: vermelho é o sangue de gaúcho e de brasileiro que corre nas nossas veias.
No Rio de Janeiro, trabalhadores dos transportes, das salinas, dos estaleiros e da construção civil, além de ferroviários, metalúrgicos e vidreiros, declararam-se em greve. Em São Paulo, muitos universitários entraram em greve, enquanto 4.000 funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana decidiram entrar em greve se o golpe militar fosse consumado. Em Minas Gerais, a Federação da Juventude Operária Católica reafirmou a defesa da Constituição, assim como os estudantes da Faculdade de Direito de Belo Horizonte. No Paraná, 1.200 pessoas se inscreveram como voluntárias no Comitê de Arregimentação Democrática, instalado na Prefeitura de Curitiba. Na Bahia, estudantes da rede pública deflagraram greve geral. Em Natal, a Assembleia Legislativa aprovou um requerimento em apoio à posse de Goulart. A OAB, a CNBB e a UNE exigiam respeito à ordem constitucional. Setores sociais de todo o país declaravam seu apoio à legalidade constitucional. Em um de seus maiores discursos, Brizola deu um parecer geral à população sobre a situação vivida no Brasil e no Piratini, que àquela altura já havia se transformado numa fortaleza. Clamou por uma aliança entre os poderes civil e militar para a defesa da Constituição e negou qualquer hipótese de rendição. Muita atenção, meus conterrâneos, para esta comunicação. Ontem à noite, o senhor ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, soldado no fim de sua carreira, com mais de 70 anos de idade e que está adotando decisões as mais graves, as mais desatinadas, declarou através do Repórter Isso que não concorda com a posse do senhor João Goulart, que não concorda com que o presidente constitucional do Brasil exerça suas funções legais. Por quê? Diz ele numa argumentação pueril e inaceitável. Isso significa uma opção entre o comunismo ou não. Isso é pueril, meus conterrâneos. Isso é pueril, meus patrícios. Não nos encontramos neste dilema. Penso com independência. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Penso pelo Brasil e pela República. Após um longo discurso, o general Machado Lopes decide que vai aderir à legalidade. Até hoje não se sabe exatamente o porquê dele mudar de decisão, mas de qualquer forma o seu apoio seria crucial para enfrentar o governo. O general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, chega ao Palácio Piratini para levar seu apoio à Constituição, defendendo a legalidade. Depois de conferenciar com o governador Leonel Brizola, aparece com o chefe do governo gaúcho à sacada do palácio para saudar o público. Ao deixarem o palácio, o governador Brizola e o general Machado Lopes tranquilizavam o povo gaúcho, que vivia horas intensas de entusiasmo e vibração cívica, traduzidas em gestos de afeto e reconhecimento ao seu governador. Além disso, o Brizola subordinou a Brigada Militar Gaúcha e a Polícia Civil ao comando do Marechal. Aqui nos encontramos perfeitamente harmônicos, o Poder Civil e as Forças Armadas. A nossa atitude, patrícios, não é e nunca foi de revolução. Resistiremos até a última gota de sangue de nossas energias. Mas, se quiserem rasgar a Constituição, então a nossa atitude passará de resistência à revolução. É melhor perder a vida do que a razão de viver. Posso vos garantir, porém, e a todo o Brasil, que não daremos o primeiro tiro. Mas creiam, o segundo será nosso. A população que estava acampada ali na Praça da Matriz comemorou a decisão com entusiasmo. Do Piratini, qualquer palavra só era falada na rede da legalidade com um ok de Brusa Neto. Os jornalistas gaúchos ofereceram à rede e a seus colegas de outros estados submetidos à censura para divulgarem suas notícias. Grandes locutores como Lauro Agman liam poemas, marchas militares, músicas, notícias e qualquer outra forma de expressão. A partir da terça-feira, dia 29, começou a funcionar a Ponte da Amizade. Das 2 às 4 da madrugada, os locutores transmitiam mensagens de gaúchos momentaneamente isolados em Porto Alegre, que estava cercada. João César de Albuquerque, morador de Porto Alegre, informa Maria de Souza, de Natal, Rio Grande do Norte, que está tudo bem por aqui e que aguarda ansioso por notícias. A senhora Tereza Zaguirre, de Porto Alegre, pede que se diga a Jaime Zaguirre, seu marido, no Parque da Aeronáutica, Rio de Janeiro, que aguarda notícias. Havia transmissões até em línguas estrangeiras, como alemão, inglês, italiano, francês e até espanhol. Mauro Borges de Teixeira foi eleito governador de Goiás em 1960 pelo PSD. Ele não era amigo nem do Brizola nem do Jango, mas declarou apoio à legalidade e participou ativamente da campanha com armas e soldados para fazer frente aos golpistas. Após o veto à posse de Goulart, o governador se posicionou de vez em defesa da Constituição. Ele era contra passar o governo do país a organizações militares, mas tinha consciência de que isso não seria uma tarefa fácil, mesmo com 3 batalhões de exército a seu serviço. Os militares viam Goiás como uma ameaça, porque, além do Estado cercar Brasília, ele controlava
controlava a energia do Distrito Federal. Bastava desligar uma chave que a capital parava. Precavido, Mauro Borges organizou um plano de defesa contra ação externa, armou voluntários e tomou controle das rádios e transmissões. Ele tomou controle da Rádio Brasil Central e escreveu um manifesto para ser proclamado aos cidadãos. Lutemos, tão logo seja oportuno e enquanto for possível, pelas formas que se fizerem necessárias, porque, depois de implantado e consolidado o regime de opressão, será muito difícil, se não impossível, destruí-lo e restabelecer a legalidade democrática, devolvendo ao povo a sua dignidade conspurcada. Aos companheiros e ao povo de Goiás, peço para que se mantenham calmos, que aguardemos as decisões do Congresso e dos responsáveis pela manutenção da paz social, pois das atitudes deles dependerá a nossa palavra de ordem. Não se tratava da defesa de uma ideologia ou de um político. Se tratava da defesa da lei, da democracia e da Constituição. O manifesto repercutiu positivamente por toda a nação, sendo elogiado por vários jornais, mas a censura veio logo. A Rádio Brasil Central e outras emissoras tiveram seus transmissores lacrados pelo exército. Porém, a polícia militar a ocupou e ela passou a funcionar sob o controle do governador. O Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador, lotou de pessoas comovidas pelo manifesto que estavam dispostas a ajudar. Jovens que nunca tinham segurado armas passavam a ser treinados em praças, ruas e até escolas. Além disso, o governador colocou Goiás à disposição para abrigar o Jango, sendo até construída uma pista de pouso especial para receber o presidente. Obviamente, o governo militar não ficou nem um pouco satisfeito com isso. Mauro Borges recebeu informações de que um plano com canhões e paraquedistas estava sendo tramado para lhe tirar do cargo. Devido a isso, a defesa do palácio foi reforçada, com barricadas, canhões e até metralhadoras. Para manter a população informada, Mauro Borges expediu várias comunicações oficiais, atualizando as pessoas dos acontecimentos. Era uma forma de evitar que informações falsas e boatos predominassem sobre a população. E ele e Brizola foram os únicos governadores que enfrentaram diretamente o governo militar. Nesse contexto de tensão política e vulnerabilidade do sistema democrático, o futuro era uma grande incógnita. E eu não tô falando de um futuro distante, eu tô falando da semana seguinte. O Brasil parecia estar à beira de uma guerra civil, de uma ditadura militar. Então, algumas forças políticas estavam desesperadas atrás de alguma solução pacífica, e ela saiu de Almino Afonso, líder do Partido do Jango. No Palácio do Planalto, no dia 28 de agosto, em uma reunião com líderes de partidos, o trio militar que comandava o país e o presidente Ranieri Mazzilli, Almino comentou brevemente que o Goulart estava disposto a discutir o parlamentarismo, mas não a renunciar ao cargo. Esse comentário despertou a atenção de todos ali. Mas afinal, o que é parlamentarismo? O parlamentarismo é uma forma de governo democrático onde quem toma as decisões centrais do governo é o parlamento e não o presidente. Ou seja, o presidente da república desempenha um papel mais simbólico, o que significaria que o João Goulart assumiria o cargo, mas com poderes reduzidos. A ideia não agradou a todos. Setores mais extremos de oposição a Jango continuaram a defender que ele não deveria assumir de jeito nenhum, mesmo sendo minoria, enquanto boa parte dos legalistas continuava a defender que Jango devia assumir sob regime presidencialista, como previa a Constituição. O Brizola foi o maior crítico dessa medida, chegando a declarar na Rede da Legalidade: o Congresso brasileiro encontra-se sob coação militar. O Brasil está praticamente em estado de sítio. No Rio de Janeiro existem milhares de presos, a imprensa censurada, o rádio censurado, com inúmeras emissoras suspensas. O Congresso se encontra prisioneiro do poder militar, coagido pelos ministros militares. Ele acreditava que o Jango devia ir a Brasília para assumir sem nenhuma restrição aos seus poderes, dissolver o Congresso Nacional por ter perdido sua legitimidade política e convocado uma Assembleia Constituinte para demonstrar que o objetivo não era instaurar uma nova ditadura. Obviamente, o Goulart não fez isso. Ele queria evitar um possível derramamento de sangue. Apesar de contrariado, ele concordou em assumir sob regime parlamentarista. Porém, o clima não era nem de vitória nem de alívio. Boatos diziam que os ministros militares não concordavam com a posse de Jango nem sob regime parlamentarista. Mas na quinta-feira, dia 31, o ministro Odílio Denis disse que concordava com a resolução do Congresso, qualquer que fosse. Mas Moz e Heck ainda insistiam no veto. Além disso, os três ministros disseram que pediriam demissão antes da eventual posse do Goulart. No mesmo dia, o repórter se informou que Oswaldo de Araújo Mota, comandante do 2º Exército, havia dito que os militares aceitariam a saída parlamentarista. Ou seja, eles estavam recuando. Jango, que estava em Montevidéu, no Uruguai, afirmou que aceitaria governar com parlamentarismo, aceitando qualquer solução que restitua a paz e a tranquilidade à família brasileira
e evite o sangue e os horrores da Guerra Civil. E pediu a Auro de Moura Andrade uma sessão conjunta entre o Senado e o Congresso a fim de lhe dar posse no dia 4. Então, no dia 2 de setembro, às 1h10 da manhã, foi aberta a sessão na Câmara que votaria o estabelecimento do sistema parlamentarista. A emenda foi aprovada por 234 votos contra 59. Uma pesquisa feita pelo IBGE na Guanabara revelou que 81% dos eleitores apoiavam a posse de João Goulart sem parlamentarismo. 10% apoiavam a posse com parlamentarismo e só 9% eram contra sua posse. O povo estava com a legalidade. O projeto previa a eleição indireta do presidente da República, que é quando o Congresso é quem vota e não a população diretamente. Ele também criava o cargo de primeiro-ministro e o conselho de ministros. E também previa um plebiscito em janeiro de 1965 para decidir se o regime continuaria ou não. O plebiscito foi realizado 2 anos antes, em 63, e o parlamentarismo foi rejeitado por 77% da população. A instituição do parlamentarismo se tratou de um bem-sucedido golpe de Estado civil-militar. Goulart foi forçado a aceitar o parlamentarismo, que reduziu seus poderes e enfraqueceu a democracia. Como vocês viram, não era o sistema favorito da população. Foi um golpe disfarçado que preparou o terreno para 64. João Goulart estava em Montevidéu aguardando notícias do Brasil. O importante naquele momento era não agravar a situação e negociar sua volta ao país. Tancredo Neves exerceu esse papel de negociador, e sua primeira tarefa foi conversar com Ernesto Geisel. Como Geisel era um dos militares que aceitariam a saída parlamentarista, ele propôs 3 condições para que João Goulart assumisse o cargo: aceitar o parlamentarismo, passar ao largo de Porto Alegre em seu retorno e chegar a Brasília sem o Brizola. Brizola continuava esbravejando contra o parlamentarismo, então também foi solicitado que João Goulart não abrisse a boca quando chegasse em Porto Alegre para não piorar a situação. João Goulart chegou a Porto Alegre na manhã do dia 1º de setembro, sendo recebido por Brizola e mais algumas pessoas. Um dos locutores da Rede da Legalidade exclamou um comunicado histórico: a partir deste instante, o Dr. João Goulart é o presidente da República. Todos os cidadãos deverão submeter-se à ordem do comandante supremo da nação, no cumprimento da Constituição. Como primeiro magistrado, é ele o comandante em chefe das Forças Armadas e responsável pelo destino do povo do Brasil, defendendo os direitos da Constituição. É importante mencionar que o Rio Grande do Sul estava praticamente isolado. O tráfego aéreo estava paralisado, os transportes rodoviários para Santa Catarina e Paraná estavam interrompidos, o transporte marítimo estava interrompido por ordem do governador e havia boatos de que em mais algumas horas não haveria mais combustível. Com medo de um possível agravamento da crise, muitos porto-alegrenses fugiram para o interior. Mas apesar disso, a mobilização era intensa. No dia em que o Jango pisou na cidade, o Comitê da Resistência Democrática contava com 45 mil inscritos. Às 10 horas da noite, o presidente chega ao Palácio Piratini e, junto a Brizola e Machado Lopes, se abateu o gabinete do governador. Às 10h18 da noite, os 3 aparecem no primeiro andar do palácio. O povo vai à loucura. Goulart acena para a multidão, mas não dizia nada. Lembre-se de que ele estava praticamente silenciado. O Congresso ainda estava discutindo o parlamentarismo, mas sua aprovação já era certeza. João Goulart permanecia em silêncio, então ainda havia dúvidas sobre seu compromisso com a saída parlamentarista. Como ele não podia dar entrevistas, ele escreveu a seguinte nota à imprensa: chego à minha pátria para cumprir os deveres que me são impostos pela nossa Constituição. Não alimento ódios nem ressentimentos de qualquer espécie. O meu desejo identifica-se com os anseios do povo brasileiro: a preservação da ordem legal, o respeito à Constituição e às leis. Confio no patriotismo de todos os homens e de todas as forças que respondem pelos destinos do Brasil. Entendo que depois do impacto decorrente da renúncia do presidente Jânio Quadros, nenhum governo poderá ser instalado no país, senão com base no consagramento de todas as forças responsáveis do Brasil. A mensagem que trago é de paz e esperança. Permaneço, como em toda a minha vida pública, inteiramente devotado aos princípios democráticos, à manutenção da ordem, pronto a servir a República no interesse do progresso e do bem-estar político, econômico e social e espiritual da nação. Que Deus me ilumine, que o povo me ajude e que as armas não falem. O silêncio do presidente enfureceu jornalistas e principalmente cidadãos que estavam ali acampados. Cartazes pró-legalidade eram rasgados e queimados, e ouviam-se vaias e gritos de traidor e covarde. Obviamente, o Jango também não gostou de ter sido silenciado. É uma humilhação passar pela capital da resistência em silêncio. No dia 3 de setembro, logo após a aprovação da emenda parlamentarista, uma matéria do Jornal do Brasil informava que o presidente havia decidido assumir sem o parlamentarismo, o que era mentira. Então, às 11h45 da noite, o presidente fez o seguinte pronunciamento: desejo manifestar minha inabalável confiança no povo brasileiro, na sua independência, no seu equilíbrio, no seu patriotismo e na sua incomparável generosidade. Retomei o contato direto com os meus cidadãos.
com o seu pulsar do coração e o vibrar da consciência moral e jurídica, da consciência cívica de toda a nação. Sou um escravo da lei que jurei cumprir e fazer respeitar. Não renego o meu juramento, que fiz livre e consciente, diante de Deus e diante do povo. Recebi um mandato popular e devo cumpri-lo dentro da lei. Quando não puder cumprir dentro da lei, deverei devolvê-lo ao povo. Não me curvo, nem jamais me curvaria à prepotência. Deus ilumina os que, incumbidos de manter a ordem e zelar pela lei de todos os cidadãos, dela se desviaram e se divorciaram da vontade popular. Eu me submeto à lei para que o povo não seja escravo do arbítrio. Não deserto, não renuncio. Vou à presidência da República com o povo ou ficarei como o povo fora da presidência da República. Entrego a minha decisão à grande família brasileira. Que Deus a conduza no caminho da paz, da harmonia e da fraternidade cristã. E não permita a desunião nem a luta fratricida. Que Deus preserve a pátria unida e a República. A decisão de aceitar o parlamentarismo decepcionou parte da população gaúcha, que esperava uma resistência mais dura. Aquelas pessoas colocaram em risco sua própria segurança pessoal para que o Goulart assumisse, para no final ele abrir mão de seus poderes sem nem dar satisfação. No Rio de Janeiro, o clima era de vitória, com líderes sindicais convidando o povo a fazer parte da festa para comemorar a vitória da democracia. De qualquer forma, a resistência estava terminada, mas ainda havia um obstáculo para a posse em Brasília. Na segunda-feira, dia 4, Aniele Mazzilli enviou uma carta ao Congresso dando as garantias necessárias ao desembarque e à posse de Goulart. Mas, às 21 horas, foi informado que o avião que levaria o Jango a Brasília tinha sido proibido de decolar, devido a uma ordem no chefe das Relações Públicas do Ministério da Aeronáutica, o coronel Márcio Coqueiro de Leal. Esse evento foi conhecido como Operação Mosquito, e o bloqueio só foi retirado no dia seguinte. Odile Denis, em nome dos outros dois ministros militares, garante o apoio das Forças Armadas ao desembarque de Jango. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, enviou uma mensagem ao Goulart informando que a operação havia sido desmantelada, mas Jango desconfiava de que aquilo podia ser alguma espécie de armadilha da aeronáutica, e só acreditaria que se tratava de Moura Andrade mesmo quando ouvisse sua voz. O presidente do Senado precisou ir à Rádio Tupi para garantir ao presidente que não havia mais risco nenhum. Então, após ter a confirmação de que não teria risco nenhum em Brasília, o presidente foi recebido por uma multidão. Em Porto Alegre, o clima era de festa e o porão da legalidade estava quase vazio. A rede da legalidade se encerrava com a seguinte mensagem de Brusa Neto: no momento em que o presidente constitucional do Brasil, Dr. João Goulart, chega a Brasília, enviamos daqui, do subterrâneo da legalidade, um abraço a todos os brasileiros que nos acompanharam em defesa da ordem, da legalidade e das instituições do Brasil. Jango ainda teve que articular o nome de consenso para ser seu primeiro-ministro. Ele não queria alguém que lhe fizesse sombra, queria alguém que tivesse compromisso com ele. Tancredo Neves foi o nome escolhido por 49 votos no Senado Federal. Após 13 dias de resistência, a vitória popular se consumava. No dia 7 de setembro de 1961, uma data mais que especial, João Goulart tomava posse como presidente do Brasil. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. Peço a Deus que me ampare para que eu possa servir a nossa pátria com todas as forças, com energia e sem temores, para que possa defender, como os nossos maiores souberam fazê-lo, a independência do Brasil, a grandeza nacional e a felicidade do povo brasileiro. A campanha da legalidade não se tratou de um movimento ideológico. Não era sobre defender a esquerda ou uma forma de governo. Era sobre a defesa da lei, da pátria e, principalmente, da liberdade. Todo mundo tinha uma única direção. E essa direção foi mantida. E a direção era a legalidade. Era fazer cumprir o preceito constitucional de que o presidente da República só podia ser sucedido por um processo natural, legal. Coisa que os milicos queriam subverter.
Independente de suas opiniões sobre o João Goulart, diversos setores sociais dos mais divergentes se uniram em defesa da democracia. Udenistas se uniram a trabalhistas, esquerdistas a direitistas. Até o Grêmio e o Internacional, históricos adversários do futebol gaúcho, se uniram para defender a democracia. Mas é óbvio que os militares não baixariam a bola tão fácil assim. Desde a posse de Jango, eles se mobilizaram para derrubá-lo. Goulart enfrentou uma oposição feroz desde o início de seu mandato. O contexto não era nada favorável. A elite brasileira e os Estados Unidos conspirava para derrubar o governo desde o último governo de Vargas. Desde o começo do seu governo, João Goulart encontrou forças que trabalhavam contra sua autoridade. Em 1963, o parlamentarismo foi derrubado e Goulart pôde finalmente dar início ao seu governo, mas sempre enfrentando ferrenha oposição das forças mais poderosas. Em 64, ele propõe reforma de base, que incluíam grandes mudanças no sistema bancário e reforma agrária. Obviamente, isso não foi visto com bons olhos pela elite e pelo empresariado brasileiro. Em 31 de março de 64, os militares o depuseram sob um pretexto vil e vergonhoso, abrindo caminho para uma ditadura que sufocaria o país por mais de 2 décadas. A campanha da legalidade de 61 não foi apenas um ensaio para o golpe que viria 3 anos depois. Foi um símbolo de resistência popular, o momento em que o povo brasileiro, liderado pela coragem e pela palavra, defendeu a Constituição contra a força das armas. E esse episódio nos lembre, hoje e sempre, do nosso dever com a pátria, com a democracia e com a liberdade. Porque a história mostra, toda vez que o silêncio vence, a democracia morre um pouco mais. E um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E nunca mais permitamos que nos roubem o nosso bem mais precioso, a nossa liberdade. Obviamente, é impossível tratar de todo o assunto em um vídeo só. Se você quer entender mais sobre o assunto, você vai ter que ler. No comentário fixado aqui embaixo do vídeo estarão os livros que eu usei para fazer essa pesquisa, além das outras fontes também. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vocês sabem que esses documentários dão muito trabalho para fazer. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa uma curtida, se inscreve no canal. Se você puder, quiser, estiver em condições, vire membro do canal por apenas R$ 2,99 por mês. É uma coisa muito simples, mas que me ajuda demais aqui no YouTube. Então é isso, muito obrigado de novo e tchau!